O candidato a diretor-geral do Campus Caxias do Sul, Juliano Toniolo, possui graduação em Engenharia de Materiais pela UFRGS, URGS, mestrado e doutorado em Engenharia, áreas de concentração Ciência e Tecnologia dos Materiais, pela mesma instituição. Na educação, o candidato possui graduação em Licenciatura para Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRS e especialização do programa Professores para o Futuro pelo Tampere University of Applied Science, na Finlândia. Desde 2 de agosto de 2010, na aula inaugural do campus, o candidato tem atuado na docência, especificamente nos cursos técnico em Fabricação Mecânica e Tecnologia em Processos Metalúrgicos. O cargo de coordenador de pesquisa e inovação do Campus Caxias do Sul já foi ocupado pelo candidato no período de outubro de 2010 a março de 2013. A partir de 2013, o candidato ocupou a liderança do Grupo de Pesquisa Ciência e Tecnologia de Materiais do IFRS. Participou como um dos integrantes da equipe que implantou o primeiro mestrado profissional em Tecnologia e Engenharia dos Materiais do IFRS, em 2015. Atualmente, Juliano Toniolo atua como agente de inovação, tendo publicado em 2015 o primeiro pedido de patente do IFRS, intitulado Cadeira de Rodas com sistema rotular bilateral de dobramento da estrutura frontal. Bom, então agora nós podemos dar início então à plenária, onde o candidato, como eu já afirmei, terá 18 minutos para fazer uma explanação de seus planos de trabalho. Boa noite, agradeço a presença de todos. Primeiramente, a Genor, pela colocação e por ser o moderador Muito grato. desse nosso momento agora. Eu queria agradecer a presença de todos os técnicos, da Tatiana, principalmente, e de todos os demais. Eu gostaria de colocar, então, inicialmente, a questão das propostas, tá, pelas quais eu estou aqui como candidato, né? A ideia, então, desta candidatura, inicialmente, é consolidar o trabalho que já vinha sendo desenvolvido e apresentar, então, também algumas questões voltadas à direção geral, direção de ensino, administrativa, de pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, que eu vou relatar, então, aqui como propostas, tá? Na questão da direção geral, né, a ideia aqui é continuar dando seguimento a uma gestão participativa. Da minha parte, eu vou estar sempre aberto para a colocação de todos, tá? Transparência nas ações, tá? Vou querer, se possível, articular efetivamente com a comunidade, tá? Eu acho que a gente tem que ter um olhar agora direcionado à comunidade. Se possível, no que tange aí o ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, se a gente puder envolver essa indissociabilidade entre as três áreas. Minha preocupação também é com relação à divulgação do nosso campus, né? Eu acho que agora, se nós já conseguimos promover uma consolidação física, que a gente possa agora ter um momento de divulgação melhor do nosso campus Caxias do Sul. Que a nossa comunidade reconheça o nosso IF com as suas virtudes, né? A ideia também de articular com outros campi, a iniciativa inicial de nós podermos ter o mestrado não foi à toa, quer dizer, a gente poder ter uma articulação com Farroupilha, com a Feliz, então, que seja uma iniciativa duradoura, que a gente possa, então, trabalhar em conjunto com os outros campos do Instituto Federal, de modo, nesse exemplo aí que eu estou colocando. Representar o campus na reitoria? Sim. Vamos também tentar atender as demandas locais junto à reitoria. Bom, para a questão do ensino, tá? A ideia aqui é que a gente possa trabalhar os projetos pedagógicos que hoje estão sendo desenvolvidos e estão em andamento, tá? Que a gente possa aprofundar os assuntos questionados nos projetos pedagógicos, assunto que também está em andamento.
Estimular aí a questão da qualificação com relação aos egressos. A gente agora vai ter a possibilidade de ter as solenidades. Então, agora é um grande momento de divulgação dos nossos cursos. Aproveitar esse momento, então, com os egressos que estão se formando. Formação pedagógica já é uma preocupação atual. Acho que a gente já teve a licenciatura para educação profissional, já há movimento da questão de uma possível especialização, né? Então, que a gente possa continuar promovendo então, a formação pedagógica dos nossos docentes é uma das iniciativas. Promover ainda a criação de espaços integrais, de integração, perdão, tá? Que eu pude ver muitos exemplos no exterior relacionados a essa questão, e nós notamos já, ultimamente, recentemente, a necessidade de promover esse tipo de integração. Quer dizer, as pessoas querem poder desenvolver alguns trabalhos por competência, quer dizer, querendo desenvolver, vou dar um exemplo, por exemplo, vamos supor que tu tenhas que desenvolver um relatório. Então, desde o primeiro ano, a gente já pode desenvolver que o aluno saiba escrever um relatório. Então, a gente pode trabalhar com alguém da parte de metodologia, alguém que trabalha com a parte técnica, vamos supor um cálculo, um gráfico. Então, que a gente possa juntar esses expertises de diferentes professores para trabalhar a competência de desenvolver um relatório, por exemplo. Tá? Para a direção de planejamento, gostaríamos então de atuar de forma criteriosa e transparente a questão da análise orçamentária, então continuar dando seguimento e para poder tentar atender as prioridades do campus em função da questão dos contingenciamentos que nós estamos aí vislumbrando para 2016 em diante. E aí uma questão que vai próxima disso aí seria com relação à questão dos custos fixos, né? Nós vamos ter que começar a revisar a questão dos custos fixos, tentando aí ter um planejamento sustentável, né? Dedicar uma especial atenção aqui para a questão da ampliação da estrutura física. Então, eu conversei com a Tatiana sobre esse assunto em específico, que há no departamento de obras um planejamento do prédio A1, né? Então, a gente vai tentar fazer uma aproximação e verificar qual a possibilidade de dar seguimento a esse tipo de ampliação, tá? A gente vai tentar, então, trabalhar com essa iniciativa. Criar uma comissão aí voltada para a questão de questões relativas ao custeio e manutenção da infraestrutura existente. Então, a gente vai tentar revisar e ver o que hoje está de dificuldade, né? O que hoje está demandando. Então, a gente vai receber, então, a princípio, as demandas principais. E, com certeza, tentar ir atrás de recursos extra-orçamentários, para dar continuidade para a questão do plano de expansão. Tá? Da coordenadoria de pesquisa, tá? A ideia seria poder potencializar aí a articulação com um foco na cooperação com o setor público e privado, então, fazer um direcionamento para obter parcerias, convênios. Tá? Se possível, então, focar na pesquisa aplicada, que é uma vocação do campus. Tá? Fortalecer e tentar institucionalizar um periódico, já há iniciativas com relação a isso, já está em desenvolvimento, o David está trabalhando e tentar, então, institucionalizar esse periódico no campus. Dar seguimento e a promoção de eventos, no caso, a realização de eventos de divulgação científica, no caso do IFTEC, e outras iniciativas que estão por vir. Incentivar a prática e a realização de pesquisa no campus, fazendo com que os servidores, então, possam interagir mais, tá? Produzindo cada vez mais ações. Então, que haja um engajamento, de fato, para as ações da pesquisa. Extensão, tá? Nós queremos envolver a comunidade, sim, nos projetos. Se possível, incentivar a questão da prestação de serviço, que é uma potencialidade muito grande que nós temos. E chegou o momento, acho que, nessa posição, então, darmos seguimento. Por fim, eu queria falar, então, do desenvolvimento institucional. Na possibilidade de ampliar os cursos, a nossa ideia, então, é, se possível, atender o planejamento de desenvolvimento institucional, que já há, então, um planejamento e que nós possamos executá-lo, então. E claro que depois, a partir de 2019 em diante, até 2022, que a gente possa, então, planejar o outro horizonte a seguir. A ideia também é ter um momento do estímulo e valorização dos alunos, na questão de estímulo que eles possam organizar-se em DCS, tá? E dar autonomia a eles nesse tipo de atividade.
Por fim, a questão do planejamento de expansão do campus vai estar então voltada na questão do desenvolvimento institucional e a possibilidade de avaliação de termos e oferecermos outros tipos de cursos, no caso FIC ou cursos EAD. Então essa seria a minha fala. As propostas estão disponíveis num folder e já estão afixadas no mural. Então brevemente, essas são as principais, vamos dizer assim, o que pretendemos realizar nesses 4 anos. Esse, então, é o plano de trabalho do senhor. Pois bem. Ainda temos um tempo. O senhor não gostaria de aproveitar esse tempo para mais alguma explanação? Eu gostaria já de ter, se for possível, já ter uma troca, né, com a comunidade. Certo. Então, por opção do candidato, vamos então passar para a segunda etapa, né, o segundo bloco, onde haverá o sorteio, né, da pergunta, inicialmente das perguntas enviadas pela internet, enquanto estão sendo coletadas as perguntas da plenária. Candidato, nós colocamos as 5 perguntas em 5 envelopes. Nenhum desses envelopes tem qualquer símbolo ou identificação e nem numeração, onde o próprio candidato poderá sortear a ordem das perguntas. Volto a frisar que as perguntas foram feitas através da internet e o autor não consta nesses envelopes, somente o título e a pergunta em si que será lido pelo mediador. A primeira pergunta tem como título Equipe Diretiva. A gestão atual tem como diretor administrativo um técnico. Qual a proposta para este cargo? Permanece um técnico ou será substituído por professor? E no caso de ser um professor, qual a base fundamentada para esta decisão? Bom, agradeço a pergunta. Inicialmente, eu gostaria então de apresentar a pessoa que vai estar respondendo por essa questão dessa diretoria, que é o professor Dúlios. Tá? Então, inicialmente eu gostaria de apresentá-lo, todos conhecem. O motivo da escolha e dessa seleção foi o fato de ele possuir formação nessa área, na área administrativa, e não foi levado em consideração a questão de cargo, ser um cargo oriundo de técnico ou professor. Foi simplesmente pela formação que ele apresentou e então foi esse o motivo principal e histórico dele também, por conhecer o trabalho dele. Partiremos então para a segunda pergunta, enquanto não chegam as perguntas da plenária. A pergunta tem como título Jornada de Trabalho. Esse ano, os TAIs tiveram uma importante conquista, que foi a flexibilização da jornada de trabalho. Como diretor-geral do campus, qual será a sua posição em relação à flexibilização da jornada de trabalho para os TAIs? Essa é uma conquista recente. Eu acredito que, nesse momento, a princípio, o nosso grupo entende que nós vamos manter essa conquista. Porém, nós ainda não entendemos todo o fluxo de funcionamento e estaremos, então, claro, confirmando esse tipo de análise posteriormente. Tá? Porque, no momento, hoje é uma conquista, mas não sabemos como vai ser na prática no funcionamento. Vamos partir agora para alguma pergunta que foi coletada na plenária. O tema dessa pergunta é custeio do campus. A pergunta é: o senhor colocou como proposta a redução dos custos fixos do campus.
Como pretende realizar esta proposta? Bom, como colocado, o orçamento vai ser revisado por um grupo, né? E a ideia é que a gente possa visualizar na questão dos custos fixos, por exemplo, selecionando uma avaliação da questão assim, ó, vou dar um exemplo, na questão da luz, tá? Algumas iniciativas poderiam ser ponderadas, tá? Se pudermos inovar, baseado em outros campos, tá? Querendo usar as melhores práticas de outros IFs. Por exemplo, a ideia do painel solar, tá? Então, se pudermos fazer um trabalho de verificar a viabilidade de um projeto para utilização de painel solar no campus, nós vamos fazer. Se não é possível, então nós vamos manter esse custo fixo da mesma maneira, porque a gente está expandindo e vai aumentar a questão do custo da luz, né? Se não é possível mexer na água, vamos ver a questão das cisternas que nós temos e o uso mais sustentável da água. Se não tem como mexer, vamos continuar gastando a mesma quantidade. Vamos pensar em outros itens que possam não ser prioridade hoje, né? Outros itens que, por exemplo, seria mais interessante nós ter insumos para as práticas em detrimento de outros. Essa é a minha colocação com relação aos custos fixos. A segunda pergunta também da plenária. Os alunos do TPM, Tecnólogo em Processos Metalúrgicos, reclamaram que as empresas da região desconhecem o curso por haver pouca divulgação e que um curso de engenharia seria mais valorizado que pelas empresas locais. Qual a sua opinião? A minha opinião é que hoje nós temos poucos formandos. Como eu falei anteriormente, a questão dos egressos ainda é uma questão que nós estamos ainda em processo de formação. Então, a minha opinião, inicialmente, é que a gente tem que formar mais pessoas, se preocupar com essa formação qualificada, tá? Inicialmente conosco, olhando para nós, interno, e se preocupar também, claro, com a divulgação, com a questão da comunicação. Então, a gente tem que intensificar mais a questão da comunicação. Com relação à engenharia, já é fato, já está no planejamento institucional, então nós vamos executar aquilo que foi planejado. Vamos partir para mais um sorteio de perguntas enviadas pela internet. O título da pergunta é Infraestrutura. Quais as ideias para a busca de verbas extra-orçamentárias? Bom, inicialmente, quem me conhece sabe que o meu envolvimento com o projeto de pesquisa é uma coisa notória, né? Eu sempre gostei de trabalhar com projeto de pesquisa e minha atuação sempre foi assim. E a forma como sempre obtive verba foi através de projetos de pesquisa. Como eu penso hoje para o campus, hoje eu entendo que essa é uma das formas, tá, através de editais, mas que nós vamos ter que articular também com as demais áreas, com a comunidade, com a reitoria. Então não vai ser diferente, nós vamos ter que se informar e articular, mas mediante um trabalho muito bem feito no nosso grupo. Quer dizer, sem o trabalho organizado aqui, sem ter um trabalho prévio, nós não vamos ter o que pedir. Partiremos para mais uma pergunta da plenária. Como está o nosso tempo? Tá ok? O tema da pergunta é investimento. 2016 tende a ser pior na questão orçamentária do que está sendo 2015. Como você pretende contornar essa falta de verba para expandir o campus? Entre parênteses, construir novos prédios, comprar equipamentos, etc. Bom, inicialmente já está definido, então, a gente vai executar o planejamento que já foi colocado, que foi disponibilizado também, né? Mas vamos tentar, então, fazer essa aproximação para a obtenção de recursos extras orçamentários. Essa vai ser uma das possibilidades. Mas, como já havia falado anteriormente, o trabalho vai ter que ser feito anterior. Não basta fazer articulação, mas sim feito um trabalho anterior para a gente ter os projetos disponíveis. Vamos intercalar com mais um sorteio.
O título da pergunta é Conquistas dos servidores. Os servidores técnicos conquistaram a flexibilização da jornada, horário de estudante, bolsas de estudos, e o DAP é dirigido por um servidor técnico. Em sua gestão, essas conquistas serão respeitadas e mantidas? Bom, como eu havia falado antes, a ideia é o que está dando certo, o que está consolidado, a gente vai manter. Mas a gente vai ter que verificar junto ao departamento administrativo os fluxos para entender como funciona e aí sim voltar a tocar no assunto. Vamos a mais uma pergunta da plenária. O tema é ginásio para aulas de educação física. Gostaria de saber se está previsto a busca e efetivação da construção do ginásio para aulas de educação física. Obrigado. Bom, o ginásio já há um trabalho, acho que já junto à Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional atual, e já há um movimento, então, de um grupo de trabalho dedicado a isso. Da nossa parte, a gestão tem muito interesse em dar seguimento a esse trabalho, porém, hoje, no momento, nós não temos o projeto na mão, teríamos que decidir primeiramente o projeto a ser mais adequado para o ginásio, e aí sim, daí fazer esse trabalho de busca dos recursos. Vamos partir para mais uma pergunta da plenária. O tema é gestão. Quem serão os seus colaboradores diretos? Cargos de direção e coordenadorias. Ou coordenadores, perdão. Aí não está específico nada das coordenadorias nem direção. Genérico. Bom, eu apresento então, já apresentei o Dúlios, e a questão da direção de ensino, então, ficou a cargo do professor Vitor, tá? Então, que vai assumir a diretoria de ensino. Tá? Nas coordenadorias mais próximas, tá? Inicialmente, então, foi recente as posições, mas quem concordou, então, em assumir coordenadoria de pesquisa foi a professora Alexandra, tá? Da Química. Coordenadoria de extensão, a professora Daiane permanece, então ela entendeu que gostaria de colaborar ainda nessa coordenadoria. Desenvolvimento institucional, então, quem vai assumir é o professor André. Tá? Então, dessas principais sistêmicas são essas, as pessoas. Vamos partir para a última pergunta da internet, coletada através da internet. Não precisa sortear a última. O título é Infraestrutura. Quais as ideias para a busca de verba extra-orçamentária? É muito semelhante a uma que já ocorreu, né? Mas foi coletada através da internet. Então, as verbas, vamos deixando bem claro, já houve um trabalho aqui no passado com relação a buscas de recursos extra-orçamentários com relação a equipamentos e fomos muito felizes aqui. A ideia é, se possível, se houver este mesmo edital, a gente vai correr atrás. Tá? A mesma ideia. Com relação à questão de projetos de pesquisa, agora é o momento de a gente tentar iniciar a prestação de serviços e tentar angariar, então, não vai ser valores vultuosos, mas vai ser os primeiros valores que hoje, se nós conseguirmos, seremos pioneiros. Hoje, nenhum campus, atualmente, ainda implantou a FAURBS com convênio e que está hoje atuando dessa maneira. Então, qualquer forma, se a gente iniciar, já vai ser de grande efeito. Com valores mais vultuosos, nós dependeremos de articulações da reitoria. Mais alguma pergunta da plenária? Bom, então teremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos para as considerações finais. Obrigado. Eu peço a atenção dos senhores.
Como o tempo de 30 minutos para as perguntas não chegou a ser consumido, somente parcialmente foi consumido, teríamos ainda 10 minutos. Como alguns dos servidores estavam em atividade e chegaram, então, retardatários, foi pleiteado e que eles pudessem ter a oportunidade de utilizar esses 10 minutos para mais algumas perguntas. Então, os colegas da comissão, eles estão passando novamente com os cupons e peço, então, para quem ainda tiver interesse em escrever algum questionamento para que o candidato possa vir a responder. Agradecemos ao candidato que também não se opôs a essa situação e, como eu disse, dentro do regulamento teríamos 30 minutos, usamos 20, então temos ainda 10 minutos para perguntas. E então partiremos para a finalização, considerações finais do candidato. Vou ler a primeira pergunta, que veio da plenária. O tema da pergunta é propaganda. Qual o planejamento de propaganda do processo seletivo nas escolas públicas? Bom, com relação à propaganda, nós temos exemplos também de outros IFES. Né? No caso do IFE Sul Passo Fundo, muito interessante. Vem para o IFE, quem puder ver no YouTube esse tipo de promoção de comunicação. Então a gente pode explorar a questão das mídias, né? Fazer um vídeo chamando os alunos para realmente nos conhecermos a partir dessa mídia, internet. Mas a sistemática vai permanecer de visita às escolas, de engajamento de todos nós. O que está dando certo nós vamos consolidar. Temos mais alguma pergunta? O tema da pergunta é representatividade dos TAIs. Boa noite. Qual será a representatividade dos TAIs no seu grupo de trabalho, dentro do seu conjunto de propostas de ação? Está sendo estudado a possibilidade de termos, eu não tenho ainda a resposta final, porque eu dei autonomia aos diretores, aos possíveis diretores, de então decidir quais vão ser os demais coordenadores que vão engajar a equipe nas diretorias administrativas e ensino. Então eu não tenho ainda essa resposta para dar, porque foi delegado a eles. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Então, vamos conceder ao candidato o espaço de tempo para suas considerações finais. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Caxias do Sul, agradece a presença de todos, e em especial do candidato. Então, senhor candidato, o senhor terá 18 minutos para suas considerações finais. Bom, queria agradecer então a presença de todos. Eu acho que esse é um grande momento, como dizem, democrático, né? Que todo mundo pode estar, então... como é que eu vou me manifestar? É uma maneira espontânea de a gente poder, então, colocar as principais propostas e vocês, então, poderem conosco criar um processo novo para o nosso campus. Então, fico muito contente com a preocupação de todos em estarem aqui e poderem participar desse momento. As nossas propostas, então, não são tão audaciosas assim, né? A ideia é dar seguimento àquilo que está dando certo. Mas, claro, a gente gostaria de ser pioneiro em muitas coisas. E, como coloquei anteriormente, a questão da prestação de serviços, a ocupação melhor do que nós já possuímos hoje de infraestrutura, e também galgar, então, esses novos cursos que tanto os alunos desejam, que a gente possa executar isto, mesmo com algum sacrifício nosso, mediante o cenário que vai haver de possivelmente não provimento de novos
professores, uma realidade então que nós vamos acabar querendo desenvolver e nós vamos ter que sacrificar um pouco da nossa parte. Eu vejo o seguinte, vai ser um ano seguinte de muito trabalho, né? Se nós quisermos então se envolver com novas expansões, com novas aquisições para o campus, nós vamos então ter que tomar algumas iniciativas e vai demandar então o empenho de todos. Como, por exemplo, de repente, a iniciativa de abrir cursos FIC, que possam também gerar novos alunos, que possam contabilizar na questão financeira para nós. Então, hoje, talvez a parte principal hoje é a questão financeira. Então, nós não podemos, é inegável isso, e nós temos então que primeiro fazer um trabalho forte de engajamento para oferecer cursos e para ouvir todos na questão de pensar a expansão, pensar como a gente imagina, com mais tempo, nós vamos poder planejar com mais tempo os projetos. Essa seria a minha fala. Então, não tenho muito mais a acrescentar, as minhas propostas estão aqui, eu estou disponível para ouvi-los e principalmente agora que hoje, inicialmente que eu me coloquei como candidato mesmo, de poder passar nas salas e conversar e aí agregar e consolidar melhor a proposta que nós estamos aqui desejando. O slogan da proposta, que é Campus Caxias do Sul para o Futuro, não foi à toa, ele veio da minha ideia depois da minha estada na Finlândia. Então, eu tenho muitos exemplos de práticas pedagógicas, de infraestrutura que eu pude conviver, de visitas técnicas que eu estive, e eu estou disposto a compartilhar isso tudo também. Mediante, claro, respeitando o nosso momento e, claro, a cultura brasileira, porque nada é como uma luva que a gente pensa que pode implementar as melhores práticas aqui de uma forma ou outra. Então, respeitando esse momento, respeitando que eu então me coloco à disposição e hoje me coloco então como esse candidato para a direção geral. Muito obrigado, senhor candidato. A todos uma boa noite e agradecemos a presença de todos. Obrigado.